E aí, pessoal, eu Elias, estamos de volta aí para a gente poder dar continuidade à nossa discussão sobre o longo processo que vai desembocar na independência, né, do Brasil, na independência, no rompimento entre a colônia e a metrópole portuguesa. Então, hoje a gente vai falar sobre o primeiro movimento separatista, né, ocorrido no Brasil, que foi a Inconfidência Mineira. Então, na aula passada a gente comentou sobre a crise portuguesa do século XVIII, a administração do Marquês de Pombal, né, que visava ali tentar recuperar a economia portuguesa e também aumentar a arrecadação de impostos, que também não solucionou a crise. E aí hoje a gente vai falar sobre esse processo, né, de insatisfação que foi a Inconfidência Mineira, e posteriormente a gente vai falar também sobre a Conjuração Baiana, né, ou Conjuração Mineira, ou Conjuração Baiana. Você vai ter dois movimentos ocorrendo, e ambos vão ter como característica a tentativa de separação, né, da colônia, né, ou ainda de uma região da colônia, que é o caso da Conjuração Mineira, em relação à metrópole. Tá? Então, como sempre, faça a leitura. Tá? As dúvidas que forem surgindo, mandem para mim lá no Google Class, e também faça as anotações das aulas, que vai ajudar vocês na hora de resolver os TDs, tá certo? Então vamos lá para a gente começar aqui. Então veja, pessoal, até então o que a gente tinha eram movimentos que a gente até chama de nativistas, né? Que eram movimentos, tem várias revoltas que ocorrem no Brasil colônia, revoltas coloniais das mais diversas, mas que até então não tinham a pretensão de romper os laços com a metrópole. Tá? Então, até o século XVIII aqui você vai ter uma série de movimentos que ocorrem questionando a presença de jesuíta, questionando a exploração de uma determinada companhia de comércio e por aí vai. Você vai ter várias revoltas ocorrendo. No entanto, a Inconfidência Mineira ela marca aí o início justamente de um novo momento, que é a ideia mesmo de romper, né, de fazer mesmo a separação, né, tornar independente uma região em relação à metrópole portuguesa. Então vamos lá para a gente poder entender como é que isso se dá. Então, Conjuração Mineira, né, foi esse movimento ocorrido lá no final do século XVIII, né, 1789, ocorrido assim, né? Tinha como intenção ocorrer, você vai entender por quê. E que tinha como objetivo separar a região das Minas da, da metrópole portuguesa. Né? E aí você vai ter que havia toda uma preparação, todo um ideal, chegaram até a fazer bandeira e tudo mais para fazer essa separação. Tá? Então olha só, o que a gente tinha? A região das Minas, pessoal, surgiu na região das Minas uma elite, né, uma elite urbana chamada de contratadores. Os contratadores eles eram pessoas que pagavam na coroa para receber, né, o título e ganhar o direito de cobrar os impostos sobre as minas, né, sobre os mineradores. Tá? Então é uma elite que vai enriquecer bastante, né, principalmente em decorrência dessa exploração contínua. Havia uma série de impostos que eram cobrados sobre a exploração de ouro. O principal deles era o quinto. Né? O que é o quinto? O quinto é a extração, né, a retenção de 20% da produção de ouro que deve ser destinada à coroa. Então, se o cara produziu lá 100 quilos de ouro, 20 quilos eram destinados ao pagamento desses impostos, né, que era chamado de quinto. Né, um quinto dessa produção era destinado à coroa portuguesa. Então, esses contratadores eram alguns dos responsáveis por essa arrecadação. Só que, como eu falei na aula passada, no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, essa exploração ela começa a cair, né, em decorrência do esgotamento das minas. E, claro, consequentemente, se cai a arrecadação, se cai a produção, também caía a arrecadação. Se produziam 100 quilos, agora começava a produzir 50, 40. Então, a arrecadação ela começa a cair. Nesse processo, né, você vai ter uma situação fundamental que passa a ser aplicada lá
lá na região das Minas, que era a chamada política ou lei da derrama. Né? A lei da derrama era o quê? Como havia muito contrabando de ouro, a coroa portuguesa ela tentou estabelecer uma cota mínima anual, né, para ser paga em ouro, né, para a coroa, que era referente, né, teoricamente, a esse quinto. Então, para aumentar essa arrecadação, para garantir a arrecadação do quinto, a coroa estabeleceu essa cota anual, que era de 100 arrobas de ouro. De maneira geral, 1.500 quilos de ouro eram obrigatórios, né, anuais, né, referente ao quinto, né, que era extraído aí dessa produção de ouro. É óbvio, né, pessoal, que com a queda da quantidade de ouro extraído, esse valor ia ficando cada vez mais difícil de ser alcançado. Então, o que vai acontecer é que muitos dos mineradores, os contratadores, vão começar a ficar endividados em relação à coroa. Né? Porque vão acumulando as dívidas, e isso ao longo ali da década de 80. Em 1789, que é o ano da Conjuração Mineira, a dívida dos contratadores somava algo em torno de R$1 milhão, que era um valor extremamente alto. Né? Então, extremamente difícil de ser pago, pelo menos rapidamente. Né? Com a mineração em queda ficava, né, cada vez mais difícil. É dentro desse contexto que você vai ter a nomeação do Visconde de Barbacena para fazer cumprir as leis da coroa. Então o Visconde de Barbacena vem lá para cá, para Minas Gerais, né, lá para Vila Rica, onde ele vai estabelecer, tentar, né, impor essas regras que o rei vai destinar a ele. Então a presença do Visconde de Barbacena, ela tinha aí, vamos dizer assim, dois objetivos. Primeiro, aumentar a fiscalização sobre a extração do ouro. Como eu falei, havia muito contrabando, porque assim, o ouro, né, ele era muito fácil, então assim, de ser escondido, né, principalmente o ouro em pepita, o ouro em pó, né, era fácil de ser contrabandeado. Em decorrência disso, a coroa cria as chamadas casas de fundição. As casas de fundição vão vir juntamente com a proibição da circulação do ouro em pó e ouro em pepita. Então, ouro em pó e ouro em pepita, ele basicamente ele era proibido, ele era ilegal, né, na colônia. Então, para que ele se tornasse legal, ele precisava ser levado à casa de fundição, onde ele era fundido, o nome já está dizendo, né, casa de fundição, ele ia ser derretido, formava-se ali a barra, essa barra recebia um selo real, e aí então aquele ouro passava então a ser permitido. Claro que nessas casas de fundição, o que ocorria também, claro, era a extração do quinto. Então, se esse ouro fosse levado até a casa de fundição, é claro, o quinto seria extraído daquele ouro. Então, havia muito contrabando, né? Muita tentativa de burlar esse processo de arrecadação, né, do ouro e tudo mais. Então, para tentar reduzir, né, esse contrabando, você vai ter o Visconde de Barbacena, né, tentando aumentar essa fiscalização de forma mais próxima. Né? Além disso, esse Visconde ele ficava assim, né, imbuído da tarefa de cobrar a derrama, né, de fazer cumprir a lei da derrama. Então, você tinha já um pagamento atrasado, e o Visconde de Barbacena então faria cumprir a derrama. Então essa lei ela definiu o quê? A região mineradora ela tinha que pagar 100 arrobas anuais de ouro. Se esse valor não chegar, era 1.500 quilos, né? É bastante ouro, né? Se não chegasse ao valor, né? Se a arrecadação, né, não chegasse ao valor desses 1.500 quilos de ouro, então os bens dos contratadores, dos mineradores e tudo mais, poderiam ser confiscados para complementar o valor faltante. Ou seja, né, ia nas propriedades e tudo mais, com a força policial, fazer cumprir a lei da derrama. Né, quer dizer, confiscar esses bens, esses objetos, para complementar esse valor. Só que aí, como a gente viu, você tinha uma conta gigantesca, né, uma dívida gigantesca de próximo de R$1 milhão,
E aí, claro que isso atingiu de forma extremamente profunda a elite mineradora, né? Principalmente a elite mineradora. Né? Então, membros da elite de intelectuais vão se revoltar completamente contra essa ideia, né, da cobrança da derrama e ainda mais, né, da forma autoritária como ela vinha. Então, muitos desses membros da elite, padres, contratadores, endividados, poetas, oficiais, intelectuais de maneira geral, vão influenciados pelo iluminismo. Importante destacar que o iluminismo já ganhava muito espaço na América de maneira geral e, claro, pela independência dos Estados Unidos. Então, esses membros da elite, esses intelectuais, eles vão passar a conspirar, né? Conspirar, ou seja, elaborar de forma ali, né, secreta, um movimento que tinha como objetivo romper com a dominação portuguesa. Um movimento que se poria contra o domínio colonial, contra o domínio metropolitano e proclamar, né, ali uma independência, né, uma separação entre essa região, né, a região de Minas Gerais, e a metrópole portuguesa. Então, a ideia é essa. Né? Por isso que eu chamo de conjuração. Né? Conjuração é um movimento, né? Conspiração. Inclusive, por muito tempo era chamado de inconfidência, né? Mas a ideia de inconfidência foi taxado pelos próprios portugueses, né? Pelos próprios portugueses que chamaram de inconfidência, porque a inconfidência está ligada à ideia de traição. Né? Então, o nome mais adequado seria conjuração mineira, né? Já que esses membros eles vão buscar esse rompimento com a coroa. Né? E aí, deu certo? E aí a gente vai falar justamente isso, né? Chamada sedição, que não ocorreu. Havia a intenção, então o movimento ele ficava marcado, agendado ali para o dia da cobrança da derrama. Então, no dia da derrama, eles iriam para as ruas e aí haveria ali, né, iam convocar o povo para poder fazer esse rompimento. Além disso, eles esperavam que Rio de Janeiro e São Paulo eventualmente apoiassem a causa, né, e entrassem também nesse movimento, o que não vai ocorrer. Tá? O que esse movimento propunha? O perdão das dívidas dos contratadores, principalmente, né, com a coroa portuguesa. Então, essas dívidas ficavam perdoadas. Eles incentivariam, né, a instalação das manufaturas, né, visando o desenvolvimento autônomo, econômico, né, a abertura do distrito diamantino para todos os mineiros, porque o que acontecia? Com a descoberta do diamante no século XVIII, o diamante, diferente do ouro, ele não dava para fundir, né? Não tem como derreter o diamante. Né? Quer dizer, até tem, mas haja temperatura. Mas não dava para derreter o diamante que nem o ouro. Né? E aí botar o selo e tal no diamante não tinha como fazer isso. Então o contrabando de diamante ele era muito mais intenso do que o do ouro, já que era mais fácil, né? Já que não tinha como fazer esse controle. Então, por conta dessa dificuldade, a coroa mandou expulsar todos os mineiros da região de extração do diamante e criou o chamado Distrito Diamantino. Esse Distrito Diamantino, até 1770, ele só podia ser explorado por contratadores que pagassem adiantado pelo direito de exploração daquela região. Né? E aí, em 1770, a coroa abole também esse modelo de extração e aí estabelece a chamada real. Como é que está o nome disso? Deixa eu lembrar aqui, só um minuto. A real extração. Isso. Então, em 1700, a partir daí, então, a partir de 1770, a coroa estabelece a chamada real extração, né? Que era uma espécie de empresa controlada diretamente pela coroa portuguesa para fazer a exploração do diamante, né? Com o objetivo principalmente de conter o contrabando. Então, a ideia desses conjurados era abrir o distrito diamantino para todos os mineiros, né? Para que eles pudessem veja que a maioria dessas medidas elas visavam atender aos interesses principalmente dessa elite e desses intelectuais. Então, também a criação da Universidade de Vila Rica, né? Então, a criação de uma universidade local. Então, quer dizer, esses interesses eles coincidiam muito com os interesses dessa elite mineradora, né?
que estava insatisfeita com essas ações do governo metropolitano. Veja que, por exemplo, havia a ideia de abolir a escravidão. Alguns até chegaram a trazer essa ideia para a discussão, mas como a grande maioria dos contratadores dessa elite mineira utilizava amplamente o trabalho escravizado nas minas, a maioria vai ser contra a abolição, e aí essa questão não entra nas pautas desse movimento. Tá? Então, como eu falei, esse movimento ele não chega a ocorrer. Por quê? Porque um dos membros, né, um dos conjurados, o Joaquim Silvério dos Reis, ele delata o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Então ele vai lá e delata ao Visconde de Barbacena os nomes, né, toda a ideia do que aconteceria no dia da derrama. E aí a derrama é adiada e esses conspiradores todos são presos. Né, e aí o Joaquim Silvério teria então o perdão das suas dívidas e tudo mais. Então a gente vai ter a prisão dos líderes, né, então a inconfidência, a conjuração em si, ela nem chega a ocorrer de fato por conta da delação lá do Silvério dos Reis. E aí você vai ter 34 pessoas presas, né, considerados conspiradores, 11 vão ser condenados à morte, né, mas, em sua maioria, né, como eram membros da elite e tudo mais, muitos tiveram, né, 10 deles tiveram suas penas substituídas, né, então a condenação à morte foi substituída pelo exílio na África, né, então foram mandados embora do Brasil, e somente o Tiradentes foi enforcado, né? Então o Tiradentes ele que foi usado aí como o símbolo, né, que passa a representar a repressão da coroa sobre esse movimento. Então, Tiradentes ele foi condenado à morte, ele foi enforcado, depois esquartejado, né? Quer dizer, teve seu corpo cortado em vários pedaços para servir de exemplo. Então os restos mortais dele foram expostos, né? E aí ele ficava ali, né? Essa ideia de expor os restos mortais lá do Tiradentes, né? Esquartejado, tinha como objetivo demonstrar, vamos dizer assim, o poder da coroa. Né? Então ele ficava ali servindo como exemplo do que aconteceria se outros movimentos como aqueles viessem a acontecer. Era isso que acontecia com, entre aspas, aí, os traidores da metrópole. Né? Então aqui você tem aqui algumas imagens do Tiradentes. Né? O Tiradentes então se torna um ícone, né, de certa forma, um símbolo nacional, adotado principalmente pela República. Né? A proclamação da República vai reviver, né, o mito do Tiradentes e constrói em volta do Tiradentes todo um mito. Não é à toa que ele é um dos únicos personagens aí da história, né, que tem aí tem um dia específico para ele, né, que é o dia 21 de abril, né, que é o dia do Tiradentes. Então, quer dizer, o feriado federal. Né. Então aqui você tem uma imagem do Eduardo de Sá, lá no início do século XX. No início do século XX você vai ter a produção de uma série de imagens montando ali a figura do Tiradentes, né, remontando a figura do Tiradentes, porque, como eu falei, a República ela vai trazer de volta, né, esses símbolos, né, e aí o Tiradentes como símbolo da resistência. Então é a leitura da sentença, o momento em que ele seria então condenado, né, à execução e em seguida ao esquartejamento. Aqui mais uma vez o Tiradentes, né, do Aurélio de Figueiredo, Martírio de Tiradentes, também em 1893, também já durante a República. E aí você vê, pessoal, não sei se vocês conseguem observar, mas você vê que o Tiradentes ele é representado a uma imagem muito semelhante, né, a Jesus, né? E a República buscou fazer essa ligação, né, entre o Tiradentes, a ideia do Tiradentes e do martírio de Jesus, e até mesmo a fisionomia, a parte física, né, a forma como ele é representado é semelhante, né, ao Jesus católico, né, o Jesus europeu. Né? Então quer dizer, aqui novamente, né, então, o Tiradentes prestes a ser enforcado e tal. Então vai haver essa tentativa de construção da imagem do Tiradentes, associando ao seu martírio, também associando a questão da
religiosidade, né? Até mesmo para haver uma espécie de identificação com o Tiradentes, para que ele pudesse se tornar um herói nacional, né? E aí é o caso da presença, por exemplo, do feriado aí do Tiradentes. Então, essa imagem, né, na verdade, é o que seria mais próximo do que era o Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier, o nome completo dele, né, conhecido popularmente como Tiradentes. Porque ele era um alferes, né? Um alferes é um oficial de baixa patente. Por ser militar, provavelmente ele não teria a barba grande ou o cabelo grande, né? O máximo que ele teria era isso aqui, né? A barba feita, um cabelo um pouco mais curto, até mesmo a possibilidade de no momento do enforcamento ele estar com a cabeça raspada, né? E não com a barba grande, o cabelo grande. Na verdade, aquela construção imagética está muito mais atrelada numa tentativa de identificar o Tiradentes, o martírio do Tiradentes, ao martírio de Jesus, né? E aí pegar as duas figuras ali e uma remeter a outra de forma a construir um sentimento de exaltação, né, do martírio do Tiradentes como herói nacional, né? Essa é uma estratégia que o surgimento da República no final do século XIX vai adotar na construção desses heróis nacionais, né? E aqui a bandeira, né, do que seria vamos dizer assim, né, o país, né, que surgiria da, da conjuração mineira, né? Então, essa seria a bandeira essa que hoje é a bandeira de Minas Gerais, né? Para quem não sabe, a bandeira de Minas Gerais ela é a bandeira que foi elaborada durante a conjuração mineira, né? E aí você tem aqui um triângulo vermelho, né, num fundo branco, com os dizeres libertas, cá será também, né? Quer dizer, liberdade ainda que tardia, né? Então seria esse o lema da Inconfidência, ou no caso da Conjuração Mineira. Tá? Então esse é um dos primeiros movimentos. Na próxima aula a gente vai falar sobre a Conjuração Baiana, que também é um movimento separatista, mas que vai ter, vamos dizer assim, contornos bem diferentes daquilo que a Conjuração Mineira propôs, mas também já demonstrava o crescimento, o surgimento desse sentimento de separação entre colônia e metrópole, que, né, seria base aí para a independência do Brasil lá em 1822, tá bom? Então, pessoal, faça a leitura. Dúvidas, mandem para mim no Google Class, certo? Não deixem de enviar as dúvidas, não fique com dúvida. Manda lá no Google Class, assim que eu ver, eu vou responder, certo? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.